Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao História Simplificada. Eu sou o professor André Gussi e no vídeo de hoje nós vamos entender um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, aqui sendo um dos principais exemplos de um conceito de história que nós estudamos os processos de mudanças e permanências da sociedade no tempo. Então, nós poderemos ver na prática isto acontecer e, para facilitar nossa compreensão, eu irei propor a você um exercício mental. Vamos imaginar que existe uma civilização interplanetária que os seus membros conseguem viver centenas de anos. Essa organização mandou um extraterrestre aqui para a Terra em 1200 para observar como é que era a organização política da Europa. E ele fez um relatório para o seu chefe. E este mesmo ET voltará para esse mesmo lugar, só que 400 anos depois, e ele verá uma nova organização e fará esse relatório, contendo o que mudou e o que permaneceu na Europa. Mas agora vamos entender os detalhes aqui de como que era essa Europa na primeira viagem do ET, lá durante a Idade Média. Neste período, grande parte da Europa vivia no sistema conhecido como feudalismo. Nesse sistema, a terra era o bem mais valioso e quem tinha muita terra era muito poderoso. Só que este poder não estava nas mãos de um único rei. Pelo contrário, era descentralizado, ou seja, dividido entre vários senhores feudais. Esses senhores feudais governavam suas terras como se fossem pequenos reis. Eles tinham castelos, criavam leis locais, cobravam impostos e tinham exércitos próprios para proteger as suas terras e pessoas. Entre esses nobres existia uma relação especial chamada de suzerania e vassalagem. O suzerano, o nobre mais poderoso, dava um pedaço de terra, um feudo, ao vassalo, que, em troca, prometia lealdade, apoio militar e ajuda política. Assim, dessa forma, o senhor feudal não tinha um controle muito amplo de todo o seu território, pois ele dependia da fidelidade de seus vassalos, por isso que o poder era descentralizado. Já, ao se tratar da população, a maior parte dela era formada por servos, que eram camponeses. Eles não eram escravos, mas também não tinham liberdade total. Precisavam trabalhar muito e cumprir diversas obrigações aos senhores feudais, recebendo em troca proteção e um pequeno pedaço de terra para plantar. Porém, a vida deles era muito difícil, tinha que pagar muitos impostos, isso daí dificultando uma mobilidade social. Outro grande poder na época era a Igreja Católica, que não tinha apenas a influência religiosa. Ela possuía muitas terras, cobrava impostos como dízimo, e tinha uma enorme influência sobre a vida das pessoas e sobre as decisões políticas de toda a Europa. Este poder da Igreja é o que chamamos de poder espiritual, pois está relacionado à fé e à vida após a morte. Já os reis e nobres tinham o poder temporal que lidava com as questões práticas do dia a dia, como guerras, impostos, tribunais. Mas é importante ressaltar que a Igreja também tinha influências no poder temporal, pois ela tinha muitas terras e também exercia grande influência sobre os senhores feudais, sobre os nobres e sobre grande parte da população europeia. Muitas vezes, suas decisões influenciavam diretamente o destino de regiões inteiras. Mas, como já disse lá no início do vídeo, conforme o tempo foi passando, algumas coisas começaram a mudar significativamente. No fim da Idade Média, alguns reis conseguiram criar exércitos próprios, passaram a controlar diretamente os impostos e tomaram decisões sem depender tanto dos nobres e da Igreja. Este processo é conhecido como centralização política e deu início às monarquias nacionais, onde o poder passou a ficar mais concentrado nas mãos dos reis. E voltando ao nosso querido ET, na sua segunda visita à Terra em 1600, ele perceberia várias mudanças importantes. O poder agora estava concentrado nos reis, enquanto os senhores feudais e a Igreja Católica perderam muita de sua força política. Mas vamos pensar também nas permanências. A desigualdade social continuava existindo fortemente. Poucas pessoas tinham muito privilégios e poder,
enquanto a maioria da população, formada pelos camponeses, continuava vivendo em condições difíceis. Além disso, a religião seguia muito presente no cotidiano das pessoas. Essas mudanças prepararam o cenário para o surgimento do absolutismo, mercantilismo, reformas religiosas e outros eventos da Idade Moderna, no qual nós dedicaremos uma playlist toda dedicada para você compreender esse aspecto histórico. Caso você queira saber mais, basta clicar aqui nessa playlist e aprender um pouco mais sobre este período da história. E agora, para fechar esse vídeo, vamos fazer um resumão aqui do que nós vimos. Nós relembramos o conceito de mudanças e permanências na história, dando exemplo na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vimos como o poder era descentralizado na Idade Média e o papel fundamental da Igreja neste período. Entendemos como ocorreu a centralização política, levando ao aumento do poder real. Observamos permanências como a desigualdade social e o papel da religião. E lógico, nós fizemos isso tudo aqui com a ajuda do nosso amigo, o ET Bilu. Dê um oi para ele e se você gostou desse vídeo, desse experimento mental que nós fizemos, deixa aquele like. E por que não aproveitar e assistir alguns desses 2 vídeos aqui recomendados pelo YouTube a você? Então fica assim. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido e até o próximo vídeo.